Olá turma, tudo bem? Então, nosso próximo conteúdo é estatística, frequência absoluta e frequência relativa. Antes mesmo de iniciarmos definir o que é frequência absoluta, o que é frequência relativa, vamos fazer isso de uma forma bem prática, certo? Vamos supor que em um certo grupo de turistas, participantes de uma excursão, tenha sido feita uma pesquisa sobre a nacionalidade de cada um dos que estavam ali presentes, E com isso obtemos o seguinte resultado: Pedro, brasileiro; Ana, brasileira; Romero, espanhol; Laura, espanhola; Cláudia, brasileira, e assim segue as pessoas e suas respectivas nacionalidades. Então temos aí 3, 4, temos 10 pessoas, certo? Onde 6 são brasileiros, 3 são espanhóis e apenas um é argentino. Então, o que vem a ser frequência absoluta? O número de vezes que o valor de uma variável ela é citada representa a frequência absoluta daquele valor. Nesse exemplo, qual é a variável? É a nacionalidade, certo? É uma variável qualitativa. E a frequência absoluta é de cada uma dessas variáveis, dessas condições, cada um dos seus valores. Ou seja, a frequência absoluta para a variável nacionalidade, onde a resposta era brasileira, a frequência absoluta é 6. Assim como a frequência absoluta para espanhol é 3, assim como a frequência absoluta para argentina é 1. Frequência relativa. O que vem ser a frequência relativa? A frequência relativa é aquela que registra a frequência absoluta em relação ao número total de citações. É a razão entre a frequência absoluta e o total de observações feitas. Por exemplo, a frequência relativa da nacionalidade brasileira é 6 em 10, ou seja, 6 brasileiros no total de 10 entrevistados, ou seja, 6 dividido por 10, ou ainda 0,6, ou melhor, 60%. A frequência relativa de nacionalidade espanhola, de 10 entrevistados, 3 eram espanhóis, então 3 em 10, ou 3 dividido por 10, ou ainda 0,3, ou melhor, 30%. A frequência relativa de nacionalidade argentina ela segue o mesmo critério. Então, a frequência relativa é justamente isso, é pegar a minha frequência absoluta, a quantidade de vezes que determinado evento se repete, no caso o evento brasileiro se repete 6 vezes, e dividir pelo total de citações, que é a quantidade de entrevistados, que foram 10 entrevistados. 6 dividido por 10 dá 0,6. Você ainda pode multiplicar por 100 para conseguir em porcentagem, ou seja, 0,6 vezes 100 dá 60%. Então, a frequência relativa, como já foi observado, ela pode se expressar em forma de fração, como, por exemplo, 6 por 10, ou em número decimal, você pega 6 dividido por 10 dá 0,6, ou em porcentagem, no caso, 0,6 multiplicado por 100, que é 60%, Essa fórmula já foi citada anteriormente, que a frequência relativa é a frequência absoluta dividido pelo número de citações. E se você quer achar a frequência em porcentagem, é simples, você pode fazer uma regra de 3 simples, Se 10, que é o total de pessoas, está para 100, 6, que é o total de brasileiros, está para quanto, Você faz uma regra de 3 simples e vai obter 60%. Ou mais simples ainda, você achando a frequência relativa, que é a frequência absoluta dividido pelo número de citações, e multiplica por 100, e também você consegue encontrar a sua frequência relativa em porcentagem. Então, a tabela de frequências. Vamos então construir o que chamamos de tabela de frequências referentes à situação problema que encontramos no começo desse vídeo. Então, brasileiro, espanhol, argentino, e temos o total. Total foram 10 pessoas entrevistadas, 6 brasileiros, a frequência absoluta para brasileiro, 3 espanhóis, que é a frequência absoluta para espanhol, e 1 argentino, que é a frequência absoluta para argentina. Para você achar a frequência relativa é simples. É você pegar 6 dividido por 10, dá 0,6, e multiplicar por 100, 60%. Espanhol, 3 dividido por 10, e multiplicar por 100, 30%. E para argentino é 1 dividido por 10, e multiplica por 100, você vai encontrar 10%. Ou como já dito, se você quer aplicar as leis de razão e proporção, a regra de 3, eu não sei qual é a minha frequência relativa para espanhóis.
Então, eu sei que eu tenho um total de 10. 10 equivale a 100%. 3 é a minha frequência absoluta para espanhol. Então, se eu quero descobrir qual é a frequência relativa para o espanhol, faço a regra de 3 simples, né? 10 está para 100, assim como 3 está para quanto, né? Aplicando a regra de 3, você vai encontrar os 30% desejado. E é isso aí, pessoal. Ficamos hoje por aqui. Dúvidas, arrasta para cima e pergunta. Está disponível tanto no Classroom como pelo grupo WhatsApp. E a qualquer momento, das 7 às 17, de segunda a sexta. Um abração e até a próxima!